Vamos lá, ONU, deixa eu falar contigo agora. Agora eu falei com as outras organizações assim. Agora vou falar contigo, ONU. Olá, para que entendas o meu comportamento. Olá. Tudo que eu fiz é para fugir de ti. Está a ver onde? Tens que pôr mais, para ficar mais frontal. Mas errado, né? A luz aí para estar, não dá. Não. Então, honestidade. Tudo que eu fiz foi para fugir de ti. Igual, né? A mulher e a Portugal e o Brasil. O que eu fiz foi para fazer vocês. A ver, né? Igual a fugir de mulher. Então, eu faço a minha vida, não intenciono estar com mulher. Igual, não intenciono assentar-me, não. Então, como parte do sistema educacional, se assim é o código, eu tinha que ser parabenizado pela ONU. Certo? E como alguém que avalia os povos, tem que ser dadas condições ou ser dado recursos pela minha boa prática, tipo exonerações e tudo enquanto então existe uma tipo quem é o rei que está, como está um obediente do rei, que executa as ordens do rei, não está, que as pessoas estão a fazer. Eu vou numa instituição, eu pergunto quem é o rei, ninguém me sabe responder. Porque é que eu chamo Portugal, né? O Portugal não é obrigado a responder. Alguém tinha que fazer o seu dever. Parece coerção. Então, se não está a cumprir, pelo contrário, tem que ser coercido. Portugal, a-me responder uma chamada de telefone. Se eu falar com o Brasil tem que me responder. Então quer dizer que o responsável, o chefe não está aí. Não é onde? Para que Portugal seja chamado e não seja obrigado a responder. Então, como é que um subordinado faz? Quando o chefe se ausenta, ele vai e põe os pés em cima da mesa, fica assim, sem suar. Então, faz o que bem entende. Até não responder os deveres dele. Só que começa a tremer porque algum dia tem que pagar, mas não sabe. Pensa que nunca vai pagar nada. Então, igual a Portugal e Brasil, aparentemente não está a ser coordenado. Não está a ser coordenado. Porque as pessoas ficam chocadas com agora estão a dar medo. Porque para ver o que é que estão a fazer, está dentro do acto de conduta. E as pessoas que aceitaram os contratos estão obrigadas a fazer aquilo. Porque não a mulher fica com um homem e fica obrigada a cumprir. O homem mau, a mulher com o homem mau. Porque deu o seu sistema. Então, entras no contrato, és obrigado. É um contrato que fizeram. Não é? Então, tu és obrigado a cumprir. A pessoa. Então, a ONU, por mais que é um rei, ser um rei, mas tem de cumprir aquilo que foi fazer. Então, quer dizer que a ONU tem remuneração para fazer certas atividades que ele aceitou o contrato, o salário para fazer. Então, desde que não estou a violar, tendendo de respeito e conduta, eu vou falar com a ONU. Não estou a faltar respeito, tem-me a responder. E me pus numa posição pertinente para assim fazer. No grau hierárquico. Então, não podes negar atender uma chamada de telefone daquela pessoa. Então, para a mulher saber com quem que se meteu. Então, não existe Zé Ricardo aqui para mim. Ou existe? Quem é Zé Ricardo? É nada. Quem é Zé Ricardo? É para isto fica rico. E o que é que tem Zé Ricardo? A Ricardo, Zé Ricardo só nos chama. Oh, Zé Ricardo, corra. Vai esconder numa mulher que vai lhe fazer a figura. Quem é Zé Ricardo? Quem é Mirko Gerardo? Quem é Buba? Não esquece que estão em rocha. Então, eu sou um palhaço. Nós é burro. Estudei, fiz bem. Não? Então, eu falo com a polícia tem que ouvir, porquê? Porque tem maior status que a polícia. Não tem? Tem mais status que um diretor da Enacol. Não tem? Tem maior status
como diretor da Shell, mas diretor da Shell. Diretor da Shell, não. Então, quer dizer que existe algo que está a ver, avaliar. Então, eu, na escola, tenho que ter sido reconhecido. Ou então fizeram vista grossa. Está a entender? Então, quer dizer que sabiam quem eu era. Ou então, classe. Então, pelo visto, nascer alguém interessante. Está surgir alguém muito interessante na escola. Mas por que é que eu me pus com notas inferiores a outros que tinham 20 ou 19 e vocês ficaram com mais atenção em mim? Dá a ver? Dá para provar muita coisa aí. Então, se eu tinha média de 18 e tinha gente com média de 19, por que é que eu tinha mais destaque com alguém de média de 19? Existe alguma coisa em vocês que sabem. Existe alguma sabedoria ou intuição. Não sabem o quê? Mas aquilo, ao ponto de que ele também tem que ser parabenizado. Mas me pus numa posição estratégica para não ser o melhor. Porque talvez agora a ONU que está a avaliar os povos tem que estar tipo um juiz, não é? Porque no caso de Portugal ou Cabo Verde não me dar os créditos, a ONU tem que dizer assim, não, o maior potencial genético é ele. Porque é que está outra pessoa a receber os créditos para fazer comprovação de justiça? Imagina, os povos têm que ter. Por isso, pessoal, por isso que faz o que entende. Os povos agem, não é? Estou a dar aulas aqui. Os povos agem dentro do sistema tribunal. Vocês têm comprovação, não é? Mas ainda existe um que vos comprova. E também vocês comprovam a ONU. Então ninguém tem a liberdade exatamente para fazer tudo que quer. Se quer. Obviamente tens de ter o acordo das pessoas. E se for uma coisa muito boa, que não se está dentro do contexto, tens de passar a provar muito bem, para que se abra uma nova possibilidade para ti. Imagina, existe um sistema. O sistema, vamos dizer, o sistema de internet não é legislado. Certo? Tão bem. Mas tu conseguiste fazer um projeto incrível, tipo meu, que é porta virtual. Por exemplo, a carteira que eu dei o exemplo deste ano. Agora, que está fora um pouco do contexto da jurisdição. Agora, preciso, se for muito interessante, porque está fora da conduta, do entendimento humano, você tem que se assentar e se ver se aquilo se justifica, que entendimento traz, para se fazer uma nova jurisdição, expandir a jurisdição para quebrar aqui. Porque é um gajo que tem todos os créditos, está a ver que tem algo interessante. Também uma questão para avaliar de imunidade, para ver melhor termos ele na vista, no caso de fazer um atentado. Então não há muito o que fazer, tens que fazer sempre alguma coisa, tanto para o bom como para o mau. O bom, de certo modo, vai ser desconfiado se fizer algo novo, mas tem que ser sempre posto na vista para ver o que é que vai dar. Mas vocês ignorando, ele pode não conseguir fazer pela vossa jurisdição, mas pode ir fazer por vias nas sombras, assim. E depois aparece como uma bomba e manda para amanhã. Pois eu vou mostrando o que estou a fazer. Está a entender? Porque estou a cumprir mesmo aquilo que vocês não estão a fazer. Para pôr na vista toda a gente o que é que está a acontecer. Para não dizer que aconteceu uma coisa, uma explosão, para dizer que sou eu. Aqui morreu para não dizer que fui eu. Então está a entender? Eu, enquanto cidadão, me pus numa posição que eu pudesse fugir de vocês. Além das comprovações, eu sei que vocês não vão fazer, mas vocês têm que ver, comprovar se os povos estão a agir bem com os seus cidadãos, não é? E a mandar ajuda quando for necessário. Não estou a ouvir nada. Agora, está a entender? Estou a mentir. Então, o que é que acontece, mano? Eu pus uma posição que eu pudesse fugir de vocês. Porque, além de me darem os parabéns, eu tenho capacidade, como cidadão, de conseguir subir a um cargo da ONU. Não tem que ver com a participação com a ONU. Então, tenho direito a participar nas eleições. Não é? Então, para vos dizer que não quero vos aceitar, quero sentar-me vós assim. Fico muito agradecido, eu recuso. Muito agradecido, mas eu recuso. Então, ou seja, a guerra das pessoas aqui não é comigo, é psicose. É para vos deixar dois da cabeça.
Porque estão a correr atrás de mim. Pá, o cartão que eu posso ter. Então, agora, porque é que estão a fazer o que estão a fazer? Deixe nas vossas mãos, homem. O que é que vocês vão fazer com eles? Porque aparentemente, injustamente, fui atacado. Então, o que é que me condena? Então, porquê é que temos as pessoas a me atacar, os duvais, assim? Porquê? Especificamente os duvais. O que é que me atacam? Vocês têm um caso não homem para defender, não é? Vocês têm que apresentar-se para o tom. Tem um caso internacional, que é o MTV2. Tem que se apresentar. Cláudio, a Ana Carolina, o Nuno Cage e a mãe têm que se apresentar para o tom. Agora o que é que vocês vão fazer? Eu não vou me importar. Vocês podem nos deixar aí. Mas não vão deixar de poder pagar. Vocês não têm de responsabilizar. Porque aceitaram aquele cargo. Vocês têm que intervir. Está a acumular. A vossa dívida está a acumular também. Vocês acabam por ter dívida. Então não sou eu que vos esconder. É a vossa própria escolha que vos esconder. Então eu estrategicamente não me destaquei para que não me assentasse numa posição de honra. Então não sou eu o problema. Está a entender a minha conduta? Tendencialmente também, porque eu sei que não posso sentar-me no lugar da ONU. Não vou fazer esse jogo. Porque algum dia tiver participação aí. Para só ajudar, porque se eu ajudo, eu sei que as pessoas não vão comportar. Então também tu não vais. Porque a ONU, tu és constituído de pessoas que vivem naqueles ambientes tão discretos ou não, esforçados ou não. Tu és daí. Se quiseres ser diferente, tens de sair daquele meio. Ou então vives aí, mas não aceites imbuir aquilo que a sociedade, as pessoas se fazem. Então, eu sei que a justiça não vai prevalecer, vai cair. Eu sei que o que vocês vão fazer. Então, eu não vou me sentar no colo da ONU. Eu não quero estudar o mundo. Tá entendendo? Não tem interesse. Estudar para mim é burrice. Não podes estudar a vida. Que és tu. Vive não és. Tens um tempo de vida agora. Deixa ser. Vais fazer tudo para ficar vivo. Então não dá a praticar injustiça. Não dá. Até quando vais conseguir? O que és tu que és injusto? Quem é que te fez injusto? Como é que és injusto? Alguém te pôs numa situação injusta. Agora vai lá ver quem. Mas se foram dados uma condição justa, por que é que se fez injustiça? Então temos a justiça aí, temos o mundo. Por que é que existe fome? Havia fome. Por que é que escolheram o que é que escolheram? Para ver. As coisas que fazem. Por que é que fazem? É gozo. Alguém vos fez gozo. Talvez vos pus numa posição precária. Apareceu alguém que vos fez o bem. Pus numa posição boa. Por que é que fizeram gozo? Então eu sei que os vossos corações o que é que têm? Vão fazer aquilo que decidiram fazer, o que fazem. Vai dar injustiça. Para que eu quero sentar na ONU? Não respondo. Por que eu sentaria na ONU? Por que eu queria sentar-me na ONU? O que é que eu ganharia com aquilo? Em que qualidade eu me desenvolveria? Como eu seria melhor ser humano? Sentando-me na ONU. Pá, que tem toda a gente aqui em São Vicente desesperado por um reinato ou whatever, um grau de superioridade superior a todos. Então por que é que brigam comigo? Vocês que deixam que não me criem problemas, não vos crio problemas. Está a entender onde? Eu não tenho nada contra vocês. Eu prefiro fazer esse jogo. Ficar só, vocês fazem o que querem. Não me incomodem, não vos crio problemas. Não vou fazer questionamento, nem tentar de nada, deve ver. O vosso modo de vida não é inteligente, não tenho orgulho nele. Também não vou esconder. Não quero vozes decentes, vocês se lidem com os povos. Não é assim a história que está a acontecer. Isto não é a história do mundo, não, é assim que se deu. Vocês sabem que não podem deixar de pagar por aquilo, porque assim apoiaram.
Porque biologicamente não assim conta a história. Vocês não têm aqueles copos. Pela prática que a história está escrita. Então vocês não podem deixar de pagar. Por que fizeram? Não precisa ser emoji, não. Vocês têm sentença biológica. E o que está acontecendo na história do mundo? Quem é que permitiu? Por isso eu sei que vocês também vão fazer essas coisas. Vão permitir. Para mim, um é igual a outro. Com todo respeito.